Olá a todos, eu me chamo Kathleen, eu curso Engenharia de Alimentos no campus de Jandaia do Sul, pela UFPR, e eu participo de iniciação científica, cujo plano de trabalho é avaliação de cachaças artesanais de baixo preço, premiadas em relação ao teor de carbamato de etilo e desenvolvimento de mercado e prestação de serviço. A análise de carbamato de etila, ela é orientada pelo professor Dr. Eduardo César Meurer, e eu sou bolsista pelo programa da PIPIT CNPq. O carbamato de etila, também conhecido como uretano, é uma substância química que é produzida a partir da reação do etanol e o carbamato de amônio, e ela é encontrada em alimentos e bebidas alcoólicas, que passaram pelo processo de fermentação. É uma substância que é muito preocupante, porque quando exposta a um período prolongado, ela é cancerígena, então há órgãos que regulamentam a quantidade permitida de dessa substância em cada tipo de produto. Os métodos de análise aplicados para avaliar essas substâncias são métodos analíticos, como cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou cromatografia líquida de alta eficiência e espectroscopia de infravermelho. O método que eu aplico a minha análise é o método de espectrometria de massas, e como que eu faço isso? Eu pego as bebidas alcoólicas, preparo elas com extração por solvente e, posteriormente, eu faço uma diluição em uma solução que é adequada para essa análise. O método de diluição que eu utilizo é o método de diluição por adição padrão. Eu utilizo o espectrômetro de massas para essa análise. E, para isso, é necessário fazer uma curva padrão. Então, eu pego uma solução de etilcarbamato e faço a diluição em pontos com diferentes concentrações. Aí eu pego uma amostra cuja a concentração seja conhecida, e eu sempre procuro pegar a amostra que tenha a menor concentração possível para ser o meu controle baixo. Então, eu faço a adição de cada ponto nessa amostra, com as diferentes concentrações de etilcarbamato para ser minha curva padrão. Aí, os meus dados vão ser baseados nessa curva. Assim como eu pego uma cachaça que tenha um alto teor de etilcarbamato para ser o meu controle alto. Então, eu faço o preparo das soluções para essa análise e para a preparação das curvas. Então, eu utilizo uma solução de éter 18 coroa 6 e uma solução de etilcarbamato. Se repararem, nas amostras colocada 48,4 microlitros de éter, que é a minha solução carreadora, assim como na fase móvel, que eu utilizo também, que é a solução que que eu utilizo específica para minha análise e para o massas. Assim que eu pego a amostra, eu recebo ela, eu faço um tratamento, filtro, para que não haja nenhum tipo de contaminação, ou até mesmo prejudique o equipamento. Então, é necessário fazer a extração de todos os sólidos o máximo possível, então ela é filtrada. Aí eu faço o preparo das amostras e injeto no massas. Após o preparo da curva e a injeção da curva, eu injeto as amostras e faço a interpretação dos dados. Assim que eu tenho os resultados, eu identifico cada amostra com a sua devida concentração, e até o momento, os resultados que eu obtive em algumas amostras artesanais, elas não têm um teor de etilcarbamato elevado. Então, as partes que têm um teor grande é a parte da cabeça do álcool, mas as cachaças industriais, elas têm um teor de etilcarbamato muito grande, então há necessidade de haver essa regulamentação
constante mesmo, porque o mapa estabelece 210 microgramas por litro, e eu já analisei cachaças que passaram de 600, 800 microgramas por litro, e como eu disse, essa substância é preocupante, então há necessidade de ela ser constantemente monitorada, analisada e regulamentada. As referências que eu utilizei para minha pesquisa foram, e eu agradeço a todos por terem assistido até o momento. Obrigada.